do Éden. Os irmãos sabem dessa história, muito conhecido, e ali há uma relação de aliança, uma relação de intimidade. A Bíblia diz que Deus vinha, andava, passeava com Adão, Adão passeava com Deus todos os dias. Irmãos sabem disso, né? Havia um pacto ali fundamentado na obediência, porque toda aliança ela é fundamentada na obediência. Então havia uma obediência. E a ordem de Deus para Adão era simples, né? Você pode viver aqui à vontade, mas não pode tocar na árvore do conhecimento, da ciência. E Adão está ali vivendo com a sua esposa, mas ele podia fazer tudo, menos tocar nessa árvore. E aí Adão vai lá, né, através de sua esposa, come daquele fruto e desobedece a Deus. Então Adão cometeu um erro, quebrou uma aliança, quebrou um pacto, né, desobedeceu a Deus. E isso trouxe consequências graves para Adão. Adão é retirado, lançado para fora do Éden. Mas a Bíblia nos fala que Adão tinha também os seus filhos. E a Bíblia vai citar aqui 2 filhos que ele tinha, Abel e Caim, e eles prestavam culto a Deus através das suas ofertas, um através de sacrifícios de animais, outro através do que cultivava, né, dos frutos do seu cultivo. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim. Isso vai gerar um sentimento ruim no coração de Caim, e Caim vai matar Abel. Nesse tempo, irmãos, nesse momento, há uma crise, né, espiritual. A Bíblia vai falar que é um tempo de violência. A Bíblia vai nos falar, aqui no Gênesis capítulo 6, a Bíblia nos fala que os homens desejavam, né, eles tinham vontade de serem mal, eles eram mal, de forma absurda. Havia um cenário muito difícil, um cenário, irmãos, que desagradava a Deus, desobediência. Havia um cenário de muito pecado, de corrupção humana generalizada, né? E Deus não se agrada disso. Mas a Bíblia vai nos falar que depois vai ser gerado mais um filho de Adão, que é Sete. E até aí está esse caos, o cenário é esse caos. E Deus não está satisfeito, mas a Bíblia diz que vai nascer Sete. E quando Sete nasce, aí a Bíblia diz que nasce ali também Enos, o filho de Sete. E aí o texto vai dizer que a partir dali, daquele momento, voltou-se a cultuar a Deus, o culto público, né? Voltou-se a invocar o nome do Senhor. Mas o cenário é um cenário de pecado, um cenário de desobediência. Mas Eno está ali naquele momento buscando trazer de volta o culto a Deus, a adoração ao Senhor. Mas a Bíblia diz, continua o cenário caótico. A Bíblia também nos fala de um homem dentro desse período chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Repare que Adão andava com Deus, Enoque andava com Deus e Noé andava com Deus. O versículo 8 do capítulo 6 vai falar isso, que Noé andava com Deus. Então observe que, apesar da soberania de Deus, da grandeza de Deus, de quem Ele é, quão poderoso Deus é, e o quanto nós somos insignificantes diante do Senhor, diante de Deus, o quanto nós somos pequenos, limitados, mas mesmo assim Ele deseja que nós andemos com Ele. Louvado seja Deus. Deus, Ele deseja que você tenha uma relação de intimidade com Ele, de que você possa andar com Ele sempre, todos os momentos, todas as horas. Você tem liberdade para andar com Deus. Ele deseja isso, que você ande com Ele, que você o busque ao Senhor, que você o invoque a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que depois da quebra da aliança, por um bom tempo não havia comunhão, né, entre os homens e Deus.
E o cenário é esse: depravação, violência, terra estava corrompida, degradação humana, mas inicia-se essa vontade de cultuar a Deus mesmo em tempos difíceis. Não é diferente dos dias de hoje. Diante dos cenários que nós estamos vivendo, diante das coisas que estamos vendo acontecer, ainda existe um povo que consegue ser separado, louvado seja Deus, e que está firme, buscando, adorando, perseverando na presença do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa nesta noite: tem aqui nesta noite pessoas que estão separadas deste modelo, irmão, que o mundo oferece aí, mas que está firme, focado em adorar a Deus? Não importa o caminho que o mundo segue, não importa para onde o mundo vai, para onde o mundo aponta, mas ainda existe um povo que está apontando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é um ponto crítico, né? No capítulo 6, no versículo 1 em diante, Deus vai falar disso. Deus vai começar a dizer que, diante desse cenário, Deus não está satisfeito com o que está acontecendo. E no versículo 3 diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus não está nem um pouco, isso é importante, irmãos, para nós entendermos que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Deus não mudou. Não é porque o mundo muda a sua forma, não é porque o mundo muda o estilo de vida, mas Deus, ele não muda. E a igreja não pode mudar. A igreja não tem como referência o mundo. A igreja tem como referência Jesus Cristo. Louvado seja Ele. É a nossa bússola, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa direção. Sem Ele estamos perdidos, vagando neste mundo, irmãos, perdidos, sem salvação. Mas com Ele estamos salvos. Quantos podem dizer amém nesta noite? Glória seja dada a Deus. 10 gerações se passam até chegar em Noé. Culto corrompido, violência, guarde isso, degradação, só pensavam em fazer o mal. No versículo 5 e 7 do capítulo 6, a Bíblia nos fala que o Senhor viu a maldade. No versículo 5, Deus viu a maldade dos homens. No versículo 6, Deus fala de que ele se arrependeu-se de haver feito o homem. No versículo 3, se nós voltarmos um pouquinho, a Bíblia vai falar que Deus, ele diminui o tempo de vida do homem até 120 anos. Porque o Deus olha e diz: o meu espírito não pode contender, né, com o homem. Louvado seja Deus. No versículo 7 ele diz que destruirei de sobre a face da terra. Está aqui, irmãos, montado o cenário para a extinção da humanidade. Mas dentro desse contexto, a Bíblia nos fala que Deus está olhando e ainda encontra um homem, versículo 8, um homem reto e um homem justo na sua presença. E o texto vai dizer que Noé era reto, era justo, e Noé andava com Deus. Guarde isso no seu coração nesta noite. O segredo da tua relação com Deus é andar com o Senhor. Aleluia. Não deixe de andar com Deus. Não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias, não importa onde você está inserido, não importa em que lugar você esteja, não siga a regra, o modelo, o padrão do mundo, mas permaneça firme em andar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas dentro desse cenário havia um homem justo, reto, íntegro, nós já falamos sobre isso, e Deus vai dar uma ordem a Noé. Vai dizer a Noé que ele vai construir uma arca e Deus vai dar ali, versículo 14 em diante, Deus vai dar ali o modelo da arca, Deus vai falar das medidas da arca, Deus vai dizer tudo, aonde é que é para ter a porta, quantos andares vão ter a arca, está tudo lá Deus falando. E uma coisa, irmãos, que eu gostaria de que os irmãos
entendesse nesta noite é que pense no cenário de caos, mas ali um homem reto, justo, temente a Deus, que andava com Deus, e acima de tudo, era um homem obediente a Deus, porque Noé poderia, irmãos, ouvir a voz do Senhor e fazer uma arca de um tamanho diferente. Deus disse: olha, eu quero arca com 3 andares. Ele: não, eu vou fazer uma arca, mas só vou botar 2 andares. Talvez ele possa dizer: o que importa é que eu fiz a arca, tem 2 andares, mas a ordem de Deus era 3. Talvez ele pudesse dizer assim: Deus mandou botar a porta do lado, mas eu quero botar na frente, eu vou fazer uma alteração. Então, às vezes, quando você faz um projeto para construir algo, né, uma casa, está ali o arquiteto, ele desenha, tem as medidas, tem ali o material e bota a porta de uma posição, a janela, e às vezes você começa a obra e está ali: não, eu não quero a porta desse lado, eu quero desse outro lado. Você vai lá e muda o projeto: não, eu queria que a janela não ficasse aqui nesse canto, eu queria que ficasse no meio, e você vai modificando o projeto. Mas com Deus não se pode mudar. A obediência a Deus é fundamental para uma relação de intimidade, de aliança com o Senhor. E Noé vai nos mostrar isso. Em meio a uma geração corrompida, há um homem reto, há um homem justo e há um homem que obedece a Deus. O homem que está ali sendo fiel a Deus. Dentro de todo esse cenário, dentro de todo esse contexto, Noé consegue estar ali separado do que o mundo está oferecendo. Escute uma coisa: ainda vale a pena estar separado das coisas deste mundo. Não se permita ser conduzido ou levado pelas coisas deste mundo. Não se permita. Muitos serão os convites, muitos serão, né, as pessoas que irão chegar para tentar tirar você da presença de Deus. Mas aqueles que são retos, íntegros, aqueles que são justos, permanecerão firmes em obediência, andando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Noé começa ali a construir a arca. E o primeiro ponto que eu quero falar, irmãos, a respeito da obediência de Noé, é que Deus vai dizer a Noé: olha, construa a arca, mas Deus diz: não para mim. Deus estava dizendo a Noé: construa a arca para mim. Deus não falou isso. Deus disse: construa a arca para ti. Deus não precisa de salvação, Ele não precisa de redenção, Ele não precisa de livramento. Quem precisa somos nós, e Deus sabe disso. O zelo de Deus, o cuidado de Deus é tão extraordinário, porque o desejo de Deus era salvar todos. É por isso que Deus vai mandar construir a arca. A vontade de Deus é salvar todos, e Deus vai dizer a Noé: construa a arca para ti. Louvado seja o Senhor. Tem salvação de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Noé obedece, e Noé é um grande exemplo, porque quando nós pensamos em Abraão, pai da fé. Se nós fôssemos dar um título para Noé, nós poderíamos dizer: Noé, pai da obediência. Porque, irmãos, é algo extraordinário, e nós vamos falar disso aqui mais na frente. Mas a Noé vai ser um grande exemplo de obediência. E obediência, irmãos, nos dias de hoje é algo muito complicado, difícil, né, de fazer. Deus espera algo de nós, Deus quer algo de nós, e às vezes são coisas simples, e muitas vezes nós temos dificuldade em obedecer, em ouvir a voz de Deus. Até ouve, né, mas há uma dificuldade de obedecer. E às vezes tem pessoas que obedecem, mas obedecem pela metade, né? Eu vou fazer uma parte, essa outra parte eu não faço. Tem coisas que eu vou obedecer, tem coisas que eu vou fazer, mas tem coisas que eu não vou fazer, eu quero fazer do meu jeito. Isso não agrada a Deus. Isso não está relacionado à obediência. A obediência, irmãos, tem que ser tudo. Tudo aquilo que Deus quer de você, obedeça. Tudo aquilo que Deus manda, obedeça, faça, cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de obedecer. E Noé vai nos demonstrar isso. Noé fez tudo o que Deus mandou, tudo. Não havia nada ali que Noé modificou.
A Bíblia não nos relata, a Bíblia não nos fala que alguma coisa que Deus falou a Noé sobre a arca, e Noé quis, olha Deus, eu acho que é melhor assim. Ele não falou. Primeiro que ele nem entendia de carpintaria. Ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor. E o cenário, irmãos, é que a ordem de Deus é construir a arca, mas para que construir a arca? A arca é uma embarcação. Para que construir a arca? Para que serve um barco? A Bíblia, Deus diz que viria um grande dilúvio, acabaria com toda a terra, toda a raça humana iria ser extinta. Mas se nós pensarmos do ponto de vista de Noé, hoje para nós é fácil, a gente sabe o que é chuva, a gente já viu chuva, a gente sabe o que é uma enchente, a gente sabe o que é uma tempestade, a gente sabe o que é um vendaval, a gente sabe o que é um tufão, um terremoto, a gente sabe dessas coisas. Se Deus dissesse hoje talvez assim, construam uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, talvez não seria difícil a gente obedecer. Com certeza a gente obedeceria, a gente já conhece, a gente já viu, sabe o que é. Agora imagina aqui no tempo de Noé, nunca havia chovido, não se sabia o que era chuva. Talvez Deus dissesse, construa uma arca porque eu vou enviar um dilúvio. Talvez Noé pudesse até ter perguntado, Deus, o que é um dilúvio? O que é isso, né? Não saber o que é, nunca aconteceu, nunca viu. Talvez Deus dissesse, vou mandar uma chuvinha aí, o que é isso? O que é chuva? Noé não sabia. Mas Noé, irmãos, como está escrito lá em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Pela fé, está lá em Hebreus o nome de Noé, pela fé, Noé creu, aleluia, mesmo sem entender talvez, mesmo sem conhecer, sem saber o que é chuva, sem saber o que é dilúvio, mas a ordem de Deus é construir, então eu vou construir. Qual é a ordem de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? O que é que Deus está mandando você fazer? O que é que Deus está dizendo que você faça? Você está obedecendo? Talvez, eu não sei, Deus está me pedindo algo que eu não conheço, eu não sei, eu nunca vi. Não importa se você conhece, não importa se você nunca viu, não importa o que seja, se Deus está mandando, diz a palavra do Senhor que obedeça. Obedeça, melhor é obedecer, aleluia. Lembra de Saul? Quando o profeta chega para Saul e diz a ele, vai lá, mata todo mundo, inclusive os animais, não deixa nada, o rei pode acabar com tudo. Era a última ordem que o profeta estava dando para Saul. Deus já chateado com Saul por conta das desobediências de Saul. Saul vai lá, mata o povo, mata os animais, mas aprisiona o rei. É Aglag, se não me engano. Aí vai lá e separa alguns animais, traz para o arraial. Daqui a pouco o profeta está chegando, escuta os badalos, né? Escuta lá os chocalhos tocando. O que é isso? O profeta já chega chateado, né? O que é isso? Não, é porque eu trouxe aí alguns animais boa qualidade para oferecer de sacrifício a Deus. Talvez a intenção de Saul fosse até boa, né? Deus mandou matar tudo lá, eu matei, mas eu não matei tudo não, eu separei algumas coisas, e isso que eu separei eu quero oferecer ao meu Deus, eu quero sacrificar ao meu Deus. Mas a ordem de Deus não foi essa. Deus não pediu sacrifício, Deus não pediu que trouxesse animal, Deus não pediu nada disso. A ordem de Deus foi, vai lá e destrói tudo, acaba com tudo, mata tudo, animal, o que tiver, não deixa nada. E Saul vai lá e separa, faz uma parte e a outra traz o rei, traz os animais, e a desculpa é, não, isso aqui é para sacrificar a Deus. Talvez a intenção seja até boa, talvez o seu pensamento seja até bom, mas está de acordo, escute isso, com a vontade do Senhor? Está de acordo, é o desejo de Deus para a tua vida? Qual é a ordem de Deus para você? Obedeça, cumpra, permaneça firme, aleluia, em obediência ao Senhor, amém? Glória a Jesus. Segundo ponto, a obediência de Noé não esmoreceu com os anos. Isso é interessante, porque quando Deus falou com Noé, Noé tinha 500 anos. Está aqui no texto,
no capítulo 5, versículo 32. Noé tinha 500 anos, e Deus fala com Noé sobre o dilúvio, sobre a construção da arca, e a Bíblia diz que quando Noé vai entrar na arca, ele e a sua família, Noé já tinha 600 anos, ou seja, durou-se 100 anos, desde quando Deus falou com Noé, até o momento de Noé entrar, ou Deus colocar Noé dentro da arca, aleluia. 100 anos se passaram, e durante esse tempo, irmãos, a obediência de Noé não esmureceu, aleluia, com os anos. Isso é interessante, né? Porque às vezes na nossa vida espiritual é dessa forma. Todos nós que aqui estamos vivemos isso, passamos por isso. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, você lembra disso? Do tempo, do dia em que você aceitou Jesus como Salvador? Talvez tenha sido num domingo, você veio para a igreja, ouviu a palavra, adorou a Deus ali, aceitou Cristo como Salvador, você sai da igreja encantado, maravilhado, já fica querendo que tenha culto na segunda, já está perguntando se vai ter culto na terça, e você quer vir para a igreja todo dia, você quer se envolver na obra, você quer estar dentro da igreja, você quer participar, você quer colaborar, aquele desejo ardente do coração, o primeiro amor, como se dizem, né? O primeiro amor, a primeira vontade ali, rapaz, agora eu sirvo a Cristo, agora eu sou do Senhor, agora eu sou crente, agora eu sou servo do Senhor, eu faço parte da igreja, eu estou lá colaborando, ajudando, aquele primeiro amor. Só que o tempo vai passando, e às vezes, irmãos, esse amor vai se esfriando, aquela mesma chama dos primeiros meses, dos primeiros anos, agora com o tempo, não é mais o mesmo. A mesma vontade, o mesmo desejo, né? A mesma perseverança, o mesmo prazer em cultuar, em estar na casa do Senhor, em adorar, em se envolver com a obra, não é mais o mesmo. O tempo vai passando e às vezes vai acontecendo isso, né? Aqueles que fazem faculdade também já passaram por isso, entendem isso, né? Quando a gente entra na faculdade, ali primeiro período, é aquela emoção, aquela alegria, a gente fica, os olhos brilham, é aquele encantamento, né? Rapaz, estou na faculdade, e você quer estudar toda hora, está envolvido, participa, se envolve de tudo, mas o tempo vai passando, vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, quando chega no quinto, você já não está mais o mesmo, né? Meu Deus, hoje é dia de ir para a faculdade. Você já não está mais a mesma coisa, já não é mais aquele fogo, aquele desejo, aquele prazer. Noé nos mostra um cenário diferente, uma atitude, uma postura diferente. Durante todo esse tempo, de 500 anos, do período que Deus falou com Noé, até Noé entrar dentro da arca, 100 anos. Mas foram 100 anos pregando a palavra. Pedro vai falar disso, que ele era um pregoeiro do Evangelho. Pregava a palavra, e não pregava só, irmãos, não falar não, pregava com as suas ações, porque imagine aí, você num ambiente, num lugar, sem chuva, nunca choveu, nunca se ouviu falar disso, ninguém sabia nem o que é isso aí, Noé? É uma arca. Quem mandou fazer isso? Foi Deus. Para que isso, Noé? Vai vir um dilúvio, vai acabar com todo mundo. Que é isso? Isso é besteira, isso é bobagem, isso é loucura. Imagine quantas coisas Noé ouviu. Imagine quantas coisas negativas Noé ouviu. Talvez quantos está ficando louco, está ficando doido, Noé ouviu. Mas Noé estava ali firme no processo de construção da arca. Noé estava ali firme na obediência a Deus. Noé estava ali firme em ouvir a voz do Senhor e obedecer. 100 anos Noé está dentro desse processo. Já pensou nisso? Deus nos chamou, nos separou para uma obra, para uma missão, e às vezes, irmãos, durante a caminhada a gente vai esmorecendo, a gente vai desanimando, a gente vai esfriando. Noé tinha um pacto com Deus, uma aliança com Deus. A ordem de Deus é construir a arca, independente do tempo, independente dos acontecimentos, independente do que as pessoas falavam, independente do que ele ouvia do mundo que ali estava, ele permaneceu firme em obediência ao Senhor. Não importa o que o mundo fale, permaneça firme em obediência ao Senhor. Amém? 600 anos, né?
Dentro desse processo, podia falar que Noé já estava velho, né? Quase 600 anos ali, velho. Uma pessoa já, um homem velho. Mas a velhice não enfraqueceu o seu propósito. A velhice não enfraqueceu o propósito de Noé. Às vezes tem pessoas que a gente fala sobre a obra, sobre o evangelho. Não, eu já fiz muito, hoje eu não faço mais, estou velho. Noé tinha quase aqui já 600 anos, quando entrou na arca com 600 anos. Mas a velhice, né, não impediu de que ele permanecesse firme no processo, no projeto de Deus, construir a arma. Escute uma coisa, a igreja, ela milita, a igreja, ela marcha. Hebreus vai dizer que nós não precisamos correr, é caminhando mesmo, nós vamos chegar lá, aleluia. Aquele que nos prometeu é fiel, é justo, ele vai voltar para buscar o seu povo, e não quer voltar e encontrar um povo desanimado, um povo mais sem esperança, um povo que já perdeu a fé, que já perdeu a esperança. Não, Deus quer voltar e encontrar, irmãos, uma igreja forte, uma igreja vibrante, um povo animado, um povo alegre. Olha, talvez já estou velho, caminhei muito, andei muito, suportei muito, aguentei muito, mas estou firme na presença do Senhor, em obediência a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí talvez alguém diga que, opa, estou fora disso aí porque eu não sou velho, né? Mas aqui o velho fala de tempo, né? O tempo vai gerando isso. Noé poderia ter feito isso, né? Começado a obra, mas de repente ali 50 anos, 20 anos, talvez nem isso. Rapaz, sabe de uma coisa? Não vou fazer mais não, vou desistir disso. Talvez seja coisa da minha cabeça, talvez Deus não falou comigo, eu pensei que Ele falou. Não, Noé permaneceu firme, construindo a arca. Louvado seja Deus. A idade avançada não trouxe desânimo e nem fraqueza para Noé. Isso é importante, irmãos, porque eu trabalho com muita gente, e às vezes a gente está no meio de um grupo de pessoas que está ali, e é interessante porque está todo mundo animado, todo mundo ali, pastor, empolgado, fazendo o trabalho. Aí só basta um. Tem 30 funcionários, está todo mundo animado, todo mundo alegre, empolgado ali. Aí um só diz algo desanimador, traz um desânimo, um só, puxa a fila. Aí os outros começam, é mesmo, é verdade, senhor. Daqui a pouco está todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo do mesmo jeito. Quer ver uma coisa? Vai numa fila de banco. Nunca mais, graças a Deus, andei em banco. Mas quando andava no banco, estava ali. Você estava na fila do banco e eu observava aquela fila enorme, demora para ser atendido, a fila não anda, está todo mundo silêncio, um está no celular, outro está com livro, outro está mexendo em alguma coisa. Aí um vai e reclama, meu Deus, esse banco não presta, eita fila que demora. Aí o outro começa, é verdade, é mesmo, daqui a pouco está todo mundo reclamando, murmurando, falando mal. Noé não, Noé estava aqui, firme, forte, concentrado no seu objetivo. Você vai entender. Aleluia. Então a idade, irmãos, avançada não trouxe nenhum desânimo, nenhuma fraqueza para Noé. Está fraco? Diz o texto, tá? Diga ao fraco, eu sou forte. Sempre, irmãos, firme. Está desanimado? Ore. Está perdendo as forças? Ore. Está perdendo a coragem? Ore. Mas não deixe que o desânimo te abata. Não deixe que o tempo esfrie a tua relação de intimidade com Deus. Você pode dizer amém? Noé perseverou 100 anos em seu propósito em obedecer a Deus. Escute uma coisa, algumas coisas eu anotei e eu preciso falar. Às vezes não conseguimos perseverar um dia. Noé perseverou 100. Quando a gente pensa, por exemplo, final do ano, quando chega o final do ano, eu sou um desses, né? Esse ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E às vezes quando virou o ano, primeira semana de janeiro a gente já está falhando. Vou fazer uma dieta. Virou o dia, virou o ano, né? Você já está falhando. Noé não, 100 anos sendo fiel, obediente a Deus. Às vezes um dia só a gente não consegue. Um propósito. Fiz um propósito com Deus essa semana. Essa semana eu vou me consagrar por isso. Aí às vezes você vai lá, faz 3 dias. Eu não aguento mais. Eu não consegui. Por muito pouco, às vezes a gente deixa. Noé não,
permaneceu firme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A velhice, ou o tempo, vamos dizer, o tempo, não é motivo para uma vida sem propósito. Há propósito de Deus para a tua vida. Você está inserido dentro deste propósito, Já dizia o pastor Alisson, ele fala uma frase e é bem interessante quando ele diz: quando há vontade, sempre há possibilidades. Quando não há vontade, sempre há desculpas. Você é desses que a vontade gera possibilidades, ou é desses que quando não tem vontade, sempre tem uma desculpa, Sempre há uma desculpa. Eu não posso, não dá, não tenho condição. Sempre tem uma desculpa. Não, sempre tem que haver vontade no seu coração, no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém? O tempo não pode ser um empecilho. O seu objetivo, escute isso, é conduzir a sua família para a arca. A gente está falando de arca, a gente falou do cenário, do contexto, mas o texto aqui, quando Deus diz a Noé para construir uma arca, Deus não diz a Noé para entrar só tu. Eu encontrei em você um homem reto, eu encontrei em você um homem justo, e é só você que vai entrar. Deus não disse isso. Deus disse a Noé: vai entrar tu, a tua esposa, os teus filhos e as esposas dos teus filhos. Deu para entender isso aí, irmãos? Quando tem uma relação de intimidade com Deus, você tem uma relação de intimidade com Deus, a bênção não é só para tu, não é só para você. A bênção do Senhor é para a tua esposa, estou falando para os homens, é para a tua esposa. Se for as mulheres, é para o teu esposo, é para os teus filhos, é para as esposas dos teus filhos, é para quem está dentro da tua família, para quem está envolvido, para quem está perto de você. A bênção de Deus é para a sua casa, aleluia. Então, irmãos, vejam aqui os pais, hoje é dia dos pais, vejam os pais, a responsabilidade que nós temos com a nossa família, a responsabilidade que nós temos. Às vezes a gente pensa que só trazer a esposa para a igreja, trazer os filhos para a igreja é o suficiente. Não, é uma relação de obediência, de servir a Cristo, seja na igreja, seja em casa, seja onde for. Temos que ser a referência, o modelo, temos que ser o pilar. Noé era o pilar da sua família. Deus olha para Noé, mas a salvação é para todos que estão com Noé, aleluia, louvado seja Deus. A ordem de Deus é construir a arca para salvar Noé e toda a sua família. Tem salvação de Deus para a tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Tem salvação, aleluia. Deus não falha, Deus é fiel. Faça tudo para a sua família estar dentro da arca, faça tudo. Às vezes nós pais, e eu já ouvi muito isso, pais às vezes chegam: pastor, missionário, é porque meu filho não quer mais saber da igreja, meu filho não quer. E você vai conversando e vai fazendo algumas perguntas, e você vai percebendo que o pai não é uma referência, que a mãe não é o modelo, que o modelo para aquele filho é o colega da escola, que o modelo para aquele filho é o professor cheio de ideologia. Ele está lá apaixonado pelas ideias, porque o pai não tem tempo de conversar com o filho. Porque às vezes, irmãos, e aqui para nós, às vezes o celular, a internet, ela é mais importante, do que ali conversar com o filho, gastar tempo com o filho. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Não é só dizer, eu crio os meus filhos e entrego aos outros, eu estou pagando uma boa escola, eu levo para a igreja, eu entrego lá o departamento, mas nunca se preocupou em saber se o departamento, por exemplo, estou dando um exemplo, precisa de algo, quem são as irmãs que estão ali responsáveis no cuidado dos seus filhos, se estão precisando de alguma coisa. Eu entreguei lá e pronto, que se vire, é responsabilidade da igreja. Tem pais assim, irmão. Não, a responsabilidade é da escola. Não, a responsabilidade é da igreja. Não, tudo é responsabilidade de alguém. E quando você não tem ninguém para botar a responsabilidade, aí você entrega, às vezes, um celular, Já fiz isso quando minhas filhas eram menores. Começava a chorar, a mãe dizia: pega aí, faz aí. Aí eu
o jeito mais fácil de calar era: toma, filho, toma. Aí ia para o canto ali com o celular. Porque a gente sempre busca o jeito mais fácil de resolver o problema. Noé, irmãos, está aqui por um caminho árduo, dificílimo, mas ele quer resolver um problema. Ele quer entrar na arca e quer entrar com toda a sua família. Há um projeto de redenção, de salvação para a tua casa. Aleluia. Você já está dentro da arca. Louvado seja Deus. Mas aqueles que ainda não estão, os seus familiares, seja os filhos, não sei, que ainda não está dentro da arca, escute uma coisa: o plano está aí. O plano de salvação ainda está de pé. Permaneça sendo a referência, permaneça sendo o modelo, permaneça sendo o instrumento de Deus dentro da tua casa. Aleluia. Não entrega aos outros não. Às vezes eu ouvi uma irmã: missionário, porque eu nem oro mais pelo meu esposo. Por quê, irmã? Porque eu não creio mais que Deus vai salvar ele. Porque eu digo: irmã, Deus não vai salvar mesmo não. A irmã não crê, a irmã não quer, agora permaneça. A irmã levanta de madrugada para orar pelo seu marido, a irmã vai lá quando ele está dormindo, coloca a mão nele e ora por ele, pedindo a Deus que salve. Não, então Deus não vai salvar. Não há um plano de salvação sem interesse, irmãos. Deus tem um plano, mas a gente tem que entrar por ele. Quando Deus fez o Éden, tinha lá um plano, estava lá a árvore, figura de Jesus. Quando Deus, mas o homem escolheu o caminho errado. Quando Deus fez aqui a arca, tinha um plano. Só que o plano não é a arca, os irmãos, o plano era a porta. E só é salvo quem entrasse pela porta. Noé entrou, trouxe com ele a esposa, trouxe com ele os filhos, trouxe com ele as noras. Entraram dentro da arca. E os que estavam fora? O plano era para eles também, mas eles não quiseram. Então há o plano, mas também há o desejo. Há um desejo, né? Tem que haver o desejo. Eu já vou, não vou, o tempo já alongou ali, não vou me alongar muito, já vou concluir. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: as suas ações influenciarão na condução da sua família para a arca. Amém? Construir a arca é um processo para a salvação. A arca não era ali a salvação, a arca era o processo. Noé só podia salvar a família, ou conduzir a família, melhor dizendo, para a salvação, se ele construísse a arca. Se Noé dissesse: eu não vou construir a arca, como é que ficaria a família de Noé? Perdida. Inclusive ele, perdido, estava todo mundo perdido. Se Noé dissesse: eu não vou fazer, todo mundo perdido. Deus arrumaria outro, talvez se Deus não tivesse outro, Deus acabaria com tudo e pronto, está encerrado. Mas Noé escolheu um caminho, um processo: vou construir a arca, porque ao construir a arca, eu terei a condição de conduzir a minha família. Deu para entender? Relação com Deus, a minha comunhão com Deus é um processo. A minha construção de fé na presença de Deus, de buscar a Deus, é um processo para trazer a minha família até a arca. Louvado seja o Senhor. Para a gente concluir, não vou me alongar muito. Isso é interessante, não se espante com o que eu vou dizer. A arca não salva. Você pode dizer amém? A arca não salva. Você vai entender. Tenha calma. Atos 3,19. Se não há arrependimento. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos. A arca por si só ela não salva ninguém. Tem que haver um arrependimento. Quando a arca foi construída, foi para salvar todos que quisessem, mas só Noé quis, só a família de Noé quis, só a família de Noé entrou na arca. Para eles houve salvação, para os demais não houve salvação. Então a arca não pôde salvar. Mas não pôde salvar não porque ela não era um instrumento, ela não pôde salvar porque eles não quiseram. Deu para entender? Não quiseram. Muitos ficaram ali fora. Eu fico pensando, irmãos, naquele tempo, o povo zombando, mangando de Noé, zombando da família de Noé, um bando de louco, um bando de doidos, crente tudo doido.
acreditando numa voz aí dizendo que é para construir uma arca. Olha o tamanho desse negócio que eles estão fazendo, onde é que vai chover, não sabe nem o que é isso, e de repente cai as primeiras gotas, né? As primeiras gotas, o que é isso? Está batendo aqui em mim, é a chuva, é isso que é a chuva? Quantos talvez ali não se arrependeram? Quantos talvez ali não quiseram assim, rapaz, deixa eu entrar na arca, foram bater na porta? Quantos ali tentaram chegar na arca para entrar? Só que tem um detalhe: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Num cenário de corrupção generalizada, o povo teve 100 anos para se arrependerem. O povo teve 100 anos para dizer: eu também quero entrar nessa arca, eu também, Noé, quero ajudar na construção dessa arca, eu quero também salvar a minha casa. Não, ficaram ali, vivendo as suas vidas, fazendo o que queria, e achando, se esse negócio de salvação existe, também eu vou ser salvo. Tem gente assim, né? Eu vou ser salvo, não tem aliança com Deus, não tem compromisso com Deus, mas eu vou ser salvo, eu não faço nada de errado, sou tão bonzinho, ajudo quando eu posso, não faço mal a ninguém, eu também vou ser salvo, né? Morre um artista, aí no outro dia já tem as charges, ali os desenhos, o artista subindo, cantando com instrumento, as asinhas voando, a aurorazinha indo para o céu, de coitado desse aí, não sabe onde é que está, né? Então, todo mundo vai para o céu, todos os caminhos levam para o céu. Isso é engano, irmão, engano do diabo. Só existe um caminho que conduz para o céu, aleluia, é Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. A arca não salva se não entrar pela porta, tem que passar pela porta, não adianta, eu vou entrar pela janela, porque a arca tinha uma janela, né? Eu vou entrar pela janela, não tem como, o único caminho é a porta. E é interessante porque quando Noé entra dentro da arca com sua família, ele não tranca a porta, ele não tem o poder, ele não tem a chave para trancar a porta. Noé fez a arca, construiu tudo, betumou por dentro, por fora, fez está ali a porta, mas na hora de fechar a porta, quem fechou foi Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Deus está dizendo: você é meu, a sua casa é minha, em mim você está salvo, aleluia, em mim há salvação. Você construiu a arca, o instrumento, mas quem salva sou eu. Você constrói uma relação de intimidade, uma relação de busca a Deus, mas quem salva é o Senhor, aleluia. Jesus diz: eu sou a porta, João 10:9, eu sou a porta, e se entrar por mim, será salvo. Só quem pudesse entrar naquela porta seria salvo. Quem foi salvo? Noé e toda a sua família. Deu para entender a responsabilidade que nós temos de conduzir a nossa família a entrar por essa porta que é Jesus, tendo a certeza de que o Senhor vai selar esta porta, louvado seja Deus, e a salvação, ela é garantida depois que você estiver dentro da arca. Passou pela porta, aceitou Jesus, reconheceu Jesus, está salvo. Glória seja dada a Deus. Portanto, se tem alguém aqui nesta noite que ainda não é crente, que ainda não teve um encontro com Cristo, eu quero te dizer: a arca está aí. Agora, para ser salvo, precisa passar pela porta, que é Jesus. Tem que entrar por Jesus, não tem outro caminho. Mas eu sigo isso, eu sigo aquilo, eu adoro isso, eu adoro. Não importa, o que importa é que você entre pela porta, que é Jesus. Louvado seja Deus. A porta, para a gente concluir, é a salvação. Quem tem a chave da porta é Deus. Está lá no capítulo 7, versículo 16, né? Ele é quem fecha. Mas a arca, para a gente concluir, tinha uma janela. Isso é interessante, né? Quando eu li isso aqui, quando eu orava, e Deus me falou sobre isso, algo simples, mas para mim foi muito profundo, naquele momento que estava ali buscando a Deus. Deus tem a chave da porta, mas você é que tem a chave da janela. Na arca tem a porta e tem a janela. Deus nos permite entrar pela porta, que é Cristo, e Ele sela. Nele temos salvação, mas na janela Ele não tranca. A janela, quem tem a chave é você, aleluia. Quem tem a chave aqui da janela era Noé, é você. Capítulo 8, versículo 6. Porta, salvação; janela, comunhão.
Deus nos traz a salvação, mas estando salvos, precisamos ter comunhão com Ele. Salvação aqui, nesse plano, salvação, redenção, mas depois que você entra na arca, irmão, você tem que subir, a janela está lá em cima, você tem que subir. Quando você sobe, comunhão, é você e Deus, relação de intimidade, você e Deus. Quando Deus manda a Noé entrar dentro da arca, Noé entrou com sua família, veio o dilúvio? Não, Deus vai dizer a Noé, espere 7 dias, 7 dias Noé está ali dentro da arca, mas firme na presença do Senhor. Quer ver uma coisa sobre janela? Daniel capítulo 6, eu encerro por aqui, no versículo 10, janela aberta, está lá no texto, versículo 10, e a janela estava aberta, para onde? Para Jerusalém, apontando para Deus, era figura, né, de Deus. Janela aberta, orava 3 vezes ao dia. Janela aberta, janela, comunhão com o Senhor. Meu amado, fique de pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você e quero já entregar ao pastor e agradecer por esta rica oportunidade nesta noite. Não. Tem alguém nesta noite que não é crente, que está aqui nosso? Faça assim com a mão, só para que eu possa ver. Tem alguém não crente aqui conosco nesta noite? Levante sua mão, só para que eu... Bom, tem uma senhora aqui, tem mais alguém ali atrás? Aleluia. Eu quero fazer um convite para você nesta noite. Hoje é noite de salvação. Deus nos trouxe aqui para trazer essa palavra simples, mas direta ao seu coração. Existe um plano de salvação, existe um plano de redenção. Mas para isso acontecer é necessário que você entre, tome a decisão. Eu quero entrar por esta porta. A porta é Jesus, eu quero entrar por essa porta. E só há salvação para aqueles que entrar na porta. Não adianta ficar do lado de fora. Eu estou aqui, eu vim para a igreja. Só em vir para a igreja já está bom. Deus já se alegra com isso. Se alegra. Mas Ele se alegrará ainda mais se você entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus. Deus quer uma relação de intimidade, janela aberta, intimidade, comunhão. Deus quer uma relação de aliança. Deus quer uma relação de andarem juntos. Louvado seja Deus. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, né? Enos andava com Deus, Adão andou com Deus. Homens que andavam com Deus, Deus gostava disso. Deus quer andar com você. Deus quer salvar a tua vida e quer salvar a tua casa. Talvez você diga assim, eu não estou precisando de nada, estou tudo bem na minha vida. Aí talvez tenha alguém na tua família que esteja precisando. Talvez você diga assim, rapaz, eu tenho um parente, eu tenho um irmão, um esposo, esposa, filhos que estão passando por dificuldade. Escute isso, é o instrumento. Você pode ser esse instrumento de levar a salvação para a tua casa. A salvação ela pode chegar na tua casa através de você. A tua família pode mudar através de você. A família de Noé foi salva perante Noé. Se Noé não quisesse, a família estava perdida. Mas Noé quis. Noé trouxe a salvação para dentro da sua casa. Tem alguém nesta noite que quer levar, que quer sair daqui salvo, quer entrar por esta porta, quer levar a salvação para os seus, quer levar a salvação para casa e sair daqui não só salvo, mas salvar, ser instrumento para salvar toda a sua família. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida a Jesus, que quer entrar por esta porta? Se houver, levante a sua mão. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que não é por força. Eu não quero lhe constranger, mas eu estou lhe convidando. Hoje o Senhor tem um plano de salvação para a tua vida. Assim como num dia Ele nos trouxe para a sua presença. Assim como um dia Ele escreveu o nosso nome no céu, no livro da vida, Ele quer escrever o teu. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Jesus? Se não houver, que Deus abençoe e que dê novas oportunidades para que você possa vir à casa do Senhor e continuar ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Amém? Quero orar por você, especialmente também pelos pais. Já foi orado pelos pais hoje aqui, mas eu quero orar por toda a igreja. Pai, nesta noite, na tua santa e gloriosa presença, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio
que nós temos, Senhor, mesmo sem merecermos, mesmo sem sermos dignos, mas o Senhor, Pai, pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, nos alcançou, nos permitiu, Senhor, crer, acreditar naquilo que nós não podemos ver, mas pela fé cremos. Ó Deus, mediante a tua palavra, Pai, sabemos, temos essa certeza de que há, Pai, esse plano de redenção e de salvação, e que nós, pelas tuas misericórdias, estamos inseridos neste plano, nesse projeto, e temos a certeza como igreja, que se a trombeta soar agora, Senhor, iremos subir para o alto, iremos estar na glória contigo, Senhor. Isso nos traz paz, isso nos traz segurança, isso nos traz uma certeza, Senhor, porque tu és a porta, o caminho de entrada à salvação, e em ti nós estamos firmes e perseverantes, que nós não viemos, Pai, nos desanimar na caminhada, que nós venhamos, Pai, continuar sendo instrumento de Deus dentro da nossa casa, referência, modelo, Senhor, de evangelho, de cristianismo, não só em casa, Senhor, mas no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, onde andarmos, Senhor, que todos possam ver em nós, Senhor, a semelhança em Cristo. Portanto, Deus, ser com a tua igreja, é assim que eu te oro, é assim que desde já eu te agradeço por tudo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diga amém, eu já devolvo ao pastor. Glória a Deus, obrigado.